Pronto, nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês o que é uma equação do segundo grau, alguns conceitos básicos e iniciais para você se acostumar bem com esse tipo de equação e também como resolver algumas equações mais fáceis, tá bom? O que é uma equação do segundo grau? É uma sentença matemática aberta expressa por igualdade, onde o maior grau de seus termos é 2. Essa definição aqui é meio estranha, sabe? Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, você tem aqui uma expressão, né? Ó, sentença matemática aberta, que é expressa por igualdade, e que aqui você olha para o expoente 2. Esse expoente 2 aqui é o grau, tá? Então, aqui é grau 2. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Essa é outra expressão aqui, ó, vamos ver aqui, ó, tem um sinal de igual, opa, tem expoente 3. Então, ela aparentemente é uma equação de terceiro grau, não é o que a gente quer, tá bom? Deixa eu ver aqui outra. Pronto, essa aqui. Essa aqui, ó, é uma expressão que tem grau 2. Isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Então, essa aqui é o que a gente quer. Essa aqui, gente, ó, raiz de 2 menos 3x, isso aqui não é uma expressão do segundo grau, porque isso aqui é estranho você calcular o grau, tá? Isso aqui seria grau 1/2, não faz muito sentido aqui na nossa matéria, tá bom? Agora, deixa eu ver essa aqui. Opa, essa aqui também é uma equação do segundo grau, né? Opa, calma. Será que isso aqui é uma equação do segundo grau? Apesar do maior grau ser 2, gente, ó, tem x dentro da raiz. Isso aqui não é uma expressão algébrica racional inteira. Então, teoricamente, não é uma equação do segundo grau, por causa desse x dentro da raiz. Porém, é bom a gente rever aquela definição que eu falei ali em cima, tá bom? Dei alguns exemplos aqui para você se acostumar. Essa aqui é a equação, essa aqui é a equação que a gente quer. Agora, esse tipo aqui não é a equação que eu quero não, tá? Por quê? Porque para ser uma equação do segundo grau, é importante que seja uma expressão algébrica racional inteira. O que é uma expressão algébrica racional inteira, gente? É um polinômio. Você lembra o que é polinômio? Pois é. Então, sempre que eu te der um polinômio do segundo grau, ou seja, onde tiver um termo, uma letra com expoente 2... Sempre que eu te der um polinômio do segundo grau igual a zero, isso aqui vai ser uma equação do segundo grau. E quando você diz que é igual a zero, você está escrevendo na forma canônica, na forma padronizada, tá bom? E o ideal é sempre você ter um polinômio um polinômio ordenado, com os expoentes em forma decrescente, tá bom? Mas isso aqui é mais questão de estética. Vamos dar alguns exemplos. Olha só que bonito, isso aqui é um polinômio, ó, polinômio de segundo grau, ó, x2, tá vendo? Polinômio de segundo grau, bem bonitinho, igual a zero. Corra mais linda que essa não existe. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, isso aqui também é um polinômio, tá? Se bem que isso aqui tá tudo desorganizado, gente, tá muito estranho isso aqui, ó. Se você for ver, ó, o x2, ó, o 2x2 tá vindo depois do x, isso aqui não é legal não, tá? Então eu recomendo você trocar esse de canto com esse, tá bom? E outra coisa, você tá vendo esse menos 3 aqui na direita? O número menos 3 tá igual a menos 3, era para ser igual a zero. Então eu recomendo você pegar esse menos 3 que tá aqui na direita e passar para a esquerda. Quando você faz isso, no lugar dele vai ficar nada, ou seja, vai ficar zero. Então vai ficar assim, ó, troca de canto esse com esse, vai ficar 2x elevado a 2 mais 5x, e aquele menos 3 que tava na direita, puxa para a esquerda, trocando o sinal, né, gente? É claro. Coloca igual a zero. Pronto, por que ficou igual a zero? Porque se no lado direito da equação só tinha um menos 3 e você passou para a esquerda, então no lugar dele vai ficar nada. Então tá aqui, olha que bonito, uma equação do segundo grau, em que você tem um polinômio ordenado, né, do segundo grau. Aqui também, gente, eu tenho um polinômio que já está ordenado, só que aqui está ordenado com expoente crescente do x, e não é o que eu quero. Eu quero que seja expoente decrescente, tá bom? Eu quero que sempre a equação comece com x elevado a 2. E para isso eu vou trocar de canto esse com esse, tá bom? Vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 7x elevado a 2, porque o sinal acompanha, mais 2x mais 1, né? Por que fica mais 1? Porque tem um mais invisível aqui na frente do 1, igual a 0. Pronto, isso aqui é uma equação do segundo grau. Essa aqui, bem... Essa aqui você tem duas opções, ou passar o 3 para direita e deixar 0 aqui na esquerda, né? Mas como eu sempre disse que é bom ser 0 à direita, né? Então vamos pegar esse aqui e esse aqui e passar para a esquerda. Lembrando que eu vou passar primeiro o mais 8, tá bom? Para ele ficar na frente. Vai ficar menos 8x2, o menos 4x vai passar para a esquerda, vai ficar mais 4x. E o 3, que era mais invisível, vai ter que escrever o mais, né? Igual a 0. Pronto, se eu passei tudo que estava na direita para a esquerda, no lugar das coisas da direita vai ficar 0. Essa aqui tem que fazer chuveirinho, né? 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 5x dá menos 10x.
E do lado direito vai ficar 3x vezes 4 dá 12x. 3x vezes menos 2x, repete o menos. 3 vezes 2 dá 6 e x vezes x dá x elevado a 2. Acabou ainda não, porque eu tenho que organizar esses termos aqui, né? Ó, passa tudo para esquerda, deixando 0 do lado direito. Vai ficar... Deixa eu passar primeiro esse aqui, que é o maior expoente, né? Passando primeiro vai ficar 6x2. Aí esse aqui depois, menos 12x. Aí repete o resto. Mais 6, menos 10x... Tudo igual a 0. Acabou ainda não, porque, ó, e você ainda tem termos semelhantes que você precisa reduzir. Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. Você tem termos semelhantes que você precisa reduzir. Junta esse menos 12 com esse 10 aqui. Vai ficar 6x2 menos 12 com 10 dá 22, né? Porque ambos são negativos. E x mais 6 igual a 0. Pronto. Você tem aqui a sua equação bem bonitinha, ó. Certo? Essa equação aqui, gente, a gente chama isso de forma canônica, tá bom? É a forma padrão de uma equação de segundo grau. Toda equação de segundo grau, você tem que fazer de tudo para transformar ela nesse formato, porque esse é o formato padrão, tá bom? Que é o que eu falo aqui, ó, na forma canônica, na forma generalizada, na forma geral. ax2 mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são números, são coeficientes numéricos. Lembrando que o a não pode ser 0, porque se o a for 0, 0 vezes x elevado a 2 se torna um termo invisível. E o termo invisível, ele some da conta, transformando a equação que era para ser do segundo grau numa equação de primeiro grau. E não é o que a gente quer. Então o primeiro fato é que o a não pode ser 0. Agora, quero que você associe essa questão de A, B e C para qualquer tipo de equação que você tiver. Aqui, por exemplo, eu tenho uma equação de segundo grau, ó, A4x2 menos 3x mais 5 igual a 0. Eu quero que você seja capaz de olhar para essa equação e identificar quem é o coeficiente do x elevado a 2, quem é o coeficiente do x e quem é o termo sem letra, ou seja, o termo independente, qual é o número que não está acompanhado de letra nenhuma. Vamos ver? Quem é o termo, o coeficiente que está com x elevado a 2, que eu vou chamar de A. Letra A aqui vai ser o número 4, porque o 4 é o que está na frente do x elevado a 2. E o B, gente, o B, usando essa mesma lógica, vai ser quem? Bem, vai ser o menos 3, né? Lembrando que se for menos, você é obrigado a escrever. Por que é menos 3? Olha para o número, ó. O número na frente da letra x, menos 3. E o C vai ser o 5. Tá bom? Quando é mais, você não precisa escrever. Sinal de mais é invisível. Vamos mais exemplos. Olhando para cá, 3x elevado a 2 menos 5 igual a 0. Bem, quem é o coeficiente do x elevado a 2? É o 3, né? O menos 5 aqui, gente, o menos 5 ele não tem letra. Se ele não tem letra, ele é o termo independente. Ele é a letra C, tá bom? C, para mim, sempre é o termo independente. Só que tem um pequeno problema, né? Essa minha equação aqui, gente, tá faltando um termo. Tá faltando o termo x, o x sem expoente. No caso, quando não tiver x, o x, né? Quando não tiver x com isso elevado a 1 invisível, você escreve 0 no lugar dele, beleza? Mais um exemplo. X elevado a 2 menos x mais 8, aqui eu vou considerar que tem um 1 na frente do x elevado a 2 e um 1 na frente do x, tá bom? E esse 1 aqui vai ser exatamente o coeficiente A, o coeficiente B, que é menos, né? Tem menos na frente, e o coeficiente, o termo independente, o 8. Mais um exemplo. O coeficiente x elevado a 2 é 2. O coeficiente do x é menos 7. E o termo independente, ó, antes do sinal de igual, você está vendo que não tem nenhuma coisa aqui antes do sinal de igual, é porque não tem termo independente. E se não tem termo independente é porque é 0. Isso aqui, gente, é uma equação de segundo grau, apesar de que ter raízes, né? Só que essas raízes aqui, eles são só coeficientes, eles não são letras, tá? Então você vai dizer aqui, ó, que o coeficiente A é 2, raiz de 2, e o coeficiente B é menos a raiz de 3, e o coeficiente C não tem. Pronto, agora eu quero que você dê uma pequena atenção aqui nessas equações que não tem B e não tem C. A gente chama essas equações de equações incompletas. Equações em que o B e o C aparecem invisíveis. A gente chama ela de equações incompletas, tá bom? Que é exatamente as equações mais fáceis de resolver. Quer ver? Como que a gente resolve uma equação de segundo grau incompleta? Bem, vamos primeiro categorizar, né? Vamos primeiro falar das equações em que o termo invisível é o termo x, o x com expoente 1 invisível. São as equações mais fáceis de resolver. Quer ver? Olha para cá, ó. X elevado a 2 menos 9 igual a 0. Isso aqui é uma equação incompleta em que não aparece o termo b. O b é igual a 0.
Só tem o A na frente aqui do x elevado a 2 e o C, que é o menos 9. Para resolver essa equação aqui, não tem como ser mais fácil. Basta você usar as regras que você aprendeu para resolver equações do primeiro grau. Passar os números para a direita, passar dividindo, quer ver? Faz o seguinte, ó. Pega esse menos 9 que está na esquerda, dá o sinal de igual, e passa para a direita. Quando você passar o menos 9 para a direita, vai ficar assim, ó. X elevado a 2 igual a 9. Aí eu lhe pergunto, qual é o número que elevado a 2 dá 9? Qual é o número com potência quadrática dá igual a 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Isso mesmo, o 3, o x vai ser igual a 3. Mas tem um problema, gente. 3 vezes 3 dá 9, mas existe um outro número que vezes ele mesmo também dá 9. Você consegue me dizer qual é? É, o menos 3. Você sabia que menos 3 vezes menos 3 também dá igual a 9? Porque menos com menos dá mais. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então aqui a gente tem duas respostas. Uma resposta x1 igual a 3 e uma resposta x2 igual a menos 3. A gente diz, ó, a gente pode chamar essas duas respostas simplesmente assim, ó. X vai ser igual a mais ou menos 3, onde esse mais aqui invisível representa só o 3 e esse menos representa o menos 3, o 3 negativo. Então, ó, repara que nessa minha equação eu obtive duas respostas. Interessante, né? Então, deixa eu dar mais um exemplo aqui, ó. X elevado a 2 e menos 144 igual a 0. Você vai pegar esse 144 e passar para a direita, vai ficar x elevado a 2 igual a 144. Para você resolver esse tipo de equação, gente, basta você tirar a raiz quadrada, tá? Você pega esse expoente aqui e escreva na forma de raiz quadrada do outro lado. Assim, ó, raiz quadrada de 144. Mas você lembra que quando você tira a raiz quadrada, você tem que considerar um valor positivo e um valor negativo? A potência quadrática, gente, ela tem essa característica de quando você leva um número negativo ao quadrado, a resposta dá mais. Então aqui, ó, mais a raiz quadrada de 144 e menos essa raiz quadrada também é a resposta. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos simplesmente escrever mais ou menos aqui, ó, na frente da raiz. Mais ou menos essa raiz vai ser a nossa resposta. X vai ser igual a mais ou menos 12, que é a raiz de 144. Pronto, obtivemos duas respostas para essa minha equação. O 12 e o menos 12. O 12 que é o mais invisível, tá? Duas respostas. Eu posso escrever assim, ó. x1 igual a mais 12, com mais invisível, e x2 igual a menos 12. Duas respostas. Mais um exemplo. 4x2 menos 32 igual a 0. Passa o 32 para o outro lado, vai ficar 4x2 igual a 32. Pega esse 4, passa dividindo. 32 dividido para 4. E 32 dividido para 4, gente, dá 8, né? 8 vezes 4 dá 32. Pronto, agora basta você tirar a raiz quadrada do 8. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8. Lembre-se que eu sempre coloco esse mais ou menos aqui para argumentar justamente que sempre são duas raízes, duas respostas para essa minha equação, tá bom? Vamos ver que a raiz quadrada de 8, gente, não é exata. Se não é exata, pelo menos eu posso simplificar. Fatorando, lembra? Você pega o 8, fatora, por 2 dá 4, por 2 dá 1. Vai ficar 2, 3 vezes, 2 sai da raiz, 2 fica dentro da raiz. Vai ficar 2 raiz de 2, positivo ou negativo. Então aqui a gente tem duas respostas, o 2 raiz de 2 e o menos 2 raiz de 2, tá bom? Lembre-se sempre de escrever o mais ou menos na frente desse tipo de resposta. Aqui agora, ó, x elevado a 2 mais 49 igual a 0. Passa 49 para a direita, vai ficar assim, ó. X elevado a 2 igual a menos 49. Era mais, ficou menos. Só que aqui a gente tem um problema. Potência quadrática igual a menos 49. Se eu for tentar tirar a raiz quadrada, gente, mesmo se eu considerar o mais ou menos na frente da raiz, vai ficar a raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada de menos 49. E você sabe muito bem que não existe raiz quadrada de número negativo. Então essa equação aqui, ela não possui resposta. Por quê? Porque raiz quadrada de um número negativo não faz sentido. Então você vai dizer que não existe x. Não existe valor de x que satisfaça essa equação. Conclusão. Toda vida que eu te der uma equação incompleta do tipo ax elevado a 2 mais c igual a 0, onde não aparece o termo bx, você vai resolver assim. Você vai passar o c para o outro lado, beleza? Era mais, fica menos. Passa o a dividindo, né? Passa dividindo, menos c sobre a. E depois tirar a raiz quadrada. Lembrando de que sempre quando você tirar a raiz quadrada, você tem que considerar o mais ou menos. Vai ficar a raiz quadrada de menos c sobre a. Lembrando que, para essa raiz quadrada aqui existir,
a relação entre C e A tem que ser negativa, porque vai ficar menos com menos dando mais, para poder existir a raiz quadrada. Porque se a relação entre C e A, quando você fizer o jogo de sinais entre C e A, o resultado for mais, mais com menos dá menos, não vai existir essa raiz, tá bom? É melhor você fazer com números, tá bom? Em vez de você decorar essa fórmula, eu prefiro que você faça na prática. Então, considerações sobre esse tipo de equação. Essas equações, elas possuem duas respostas simétricas. Como assim respostas simétricas? Sempre você vai obter um mais e um menos. Ou nenhuma resposta. Ok? Então, esse tipo de equação sempre vai ter duas respostas simétricas, uma mais e outra menos, ou nenhuma resposta. Vamos para o próximo tipo de equação. Pronto, agora vamos ver as equações em que o termo independente é igual a zero. Olhe para cá. Você tem aqui uma equação em que aparece o x elevado a 2, o menos 5x, né? Não tem o termo independente antes do igual. E essa aqui também. Para resolver esse tipo de equação, é interessante você saber a fatoração. Mas como resolver sem saber fatoração? Você pode fazer assim, ó. Você pode continuar passando para o outro lado, mesmo com a letra. Era menos 5x, você passa para o outro lado, fica mais 5x, o mais invisível. Aí você pensa, qual é o número que multiplicado por 5 dá igual a um número multiplicado por ele mesmo? Bem, tem uma resposta trivial para isso, que é o x igual a zero. 0 vezes 5 dá 0, que é o mesmo que 0 vezes 0. Porém, se você for pensar bem, que número vezes 5 dá igual a um número vezes ele mesmo? É o próprio 5. 5 vezes 5 é o mesmo que 5 elevado a 2. Então aqui a gente sempre tem duas respostas, das quais uma delas é o zero. Quer ver? Olha para o próximo exemplo, no outro exemplo. Se você passar o mais 2x para o outro lado, vai ficar menos 2x. Aí você se pergunta qual é o número que multiplicado por menos 2 dá igual a um número vezes ele mesmo? É o zero, né? 0 vezes menos 2 dá 0, que é o mesmo que 0 vezes 0. Porém, menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Vai dar a mesma coisa que menos 2 elevado a 2. Então aqui eu posso dizer que menos 2 vai ser a resposta. Menos 2 vezes menos 2 vai ser igual a menos 2 elevado a 2. Agora, gente, você repara que sempre a gente tem duas respostas, né? Numa equação de segundo grau, a resposta é x1, a resposta é x2. Duas respostas, ó, x1 e x2. Beleza, agora deixa eu falar a forma como eu recomendo para você fazer esse tipo de equação. O ideal seria você colocar o fator comum em evidência. E você lembra como é que faz para colocar o fator comum em evidência? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Onde tem 3x2 menos 6x igual a 0, você observa quem é o fator comum, qual é o termo que está repetido. Bem, a letra x ela aparece repetida, né? X. O 6 também, ó, repara que o 6 é 2 vezes 3. Então, esse 6x eu posso escrever como 3 vezes 2x. E esse x elevado a 2 eu posso escrever como x vezes x. Então, pega essa letra x e esse 3 e coloque em evidência. Como assim colocar em evidência? Sim, gente, ó, coloca x na frente de um parênteses, igual a 0 no final. Repete o sinal do meio, que é menos, e você coloca 3x para dar 3x elevado a 2. É só x, né? 3x para dar 6x. É só 2, né? Pronto, então, temos aqui a forma fatorada dessa minha equação no segundo grau. Ela fica desse jeito aqui. Agora, como que daí a gente deduz a resposta? Basta você usar um argumento da álgebra que diz que quando você tem uma multiplicação de duas coisas, essa coisa e essa outra coisa que está no parênteses, dando igual a 0, quer dizer que uma delas é 0. Então, quando você faz a hipótese baseada em uma delas sendo 0, você descobre duas respostas, porque você tem duas coisas que multiplicadas dá 0. Então, você vai fazer assim, você vai dizer que essa aqui, 3x igual a 0, ou essa aqui, x menos 2, sem um parênteses, tá? É igual a 0. Daí você descobre duas respostas. Passa o 3 dividindo, você descobre que x vai ser 0 dividido por 3, ou seja, x igual a 0, é o x1. E aqui você vai fazer x menos 2 igual a 0. Você vai passar o 2 para o lado direito, vai ficar mais 2, é o x2. Então aqui você tem duas respostas. E ainda assim, você obtém uma delas sendo sempre 0. Próxima equação, do mesmo jeito, gente. Só que aqui para colocar em evidência, você verifica que não tem nenhum número, nenhum fator comum numérico, né? Aqui a única coisa que você vai colocar em evidência é o próprio x. Vai ficar assim, ó, x igual a 0, dentro do parênteses, repete o sinal do meio. 5x elevado a 2... tirou o x, vai ficar só 5x. 7x, tirou o x, fica só o 7. Pronto. Aqui você automaticamente conclui que o x, que uma das respostas é 0, e aqui você tem que fazer 5x mais 7 igual a 0.
Passo 7 para o outro lado, vai ficar 5x igual a menos 7. Passo 5 dividindo, vai ficar menos 7 dividido para 5. Essa é a sua segunda resposta. Então aqui você tem duas respostas, 0 e menos 7 quintos, das quais uma delas é o 0. Conclusão que eu tiro sobre esse tipo de equação: sempre você vai ter uma resposta igual a 0. Como que você resolve uma equação? Generalizando usando coeficientes A e B, onde não aparece coeficiente C. Coloca o x em evidência, vai ficar x vezes ax mais b, fecha parênteses, igual a 0. Diz que aqui uma resposta, x' é igual a 0, e a outra resposta, ax mais b, para dar 0, tem que passar o b para o outro lado, repete o ax, vai ficar menos b, ax igual a menos b, e passa o a dividindo, vai ficar menos b dividido para a. Pronto, essa aqui é a sua segunda resposta, vamos chamar de x duas linhas. X' e x duas linhas. Ou simplesmente x1 e x2, tanto faz. Qual é a conclusão que eu tiro? Sempre uma das respostas dá 0. E a outra resposta dá qualquer coisa. Agora vamos ver as equações completas, as equações em que você tem exatamente o a, o b e o c diferentes de 0. Essa equação aqui é mais difícil, viu, gente? Para você resolver assim, passando por um lado, passando por outro, ou colocando em evidência, não dá. Como é que você resolve? A dica que eu dou é você conseguir fatorar, né? Só que qual é a fatoração que eu vou usar aqui? Que a fatoração em colocar em evidência não dá certo, porque aqui, ó, se você colocar o x em evidência, você pode até tentar colocar o x em evidência. Aqui, por exemplo, entre o 30 e o 9, você pode colocar o 13 em evidência. Mas você nunca vai conseguir colocar em evidência tudo de uma vez, né? Uma coisa só. Não tem o MDC algébrico aqui nessa minha equação do segundo grau. Então, colocar em evidência, fatorar colocando em evidência não é legal. Mas existe outro tipo de fatoração. Que se você perceber bem, olha só. Aqui a gente tem 25x elevado a 2. E aqui a gente tem 9, que tem raiz exata, sabia? Então, aqui a gente tem que usar a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Lembra que você tem que tirar a raiz quadrada dos termos extremos? Pois é, só que esse é um assunto para a nossa próxima aula, gente. Esse assunto é um pouco mais difícil. Então, vamos ficar com isso aqui mesmo, tá bom? Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.